esse trabalho, ele foi, na verdade, é um levantamento, é um instrumento de trabalho utilizado pelo Tribunal de Contas para gerar uma base de conhecimento sobre as políticas que são executadas no nosso Estado. O levantamento ele também subsidia futuras ações de fiscalização. Então, nesse momento, o tribunal não utilizou esse trabalho para determinar, fazer nenhum tipo de determinação aos municípios. O objetivo era conhecer como essa temática da educação digital vem sendo aplicada em Santa Catarina. A metodologia que a gente utilizou foi questionário, né? Questionário e dados do censo escolar. Tivemos aí uma adesão de 87% dos municípios, então um retrato bem fidedigno, né, de como essas políticas vêm sendo executadas. Por que que o Tribunal de Contas realizou esse trabalho de educação digital? Além da Política Nacional de Educação Digital, nós também temos previsão da educação digital na Lei de Diretriz e Base de Educação, LDB, e no próprio Plano Nacional de Educação, né, que será agora reformulado por um novo período de 10 anos, mas são instrumentos normativos que já previam, né, a educação digital, a inclusão digital no ambiente escolar. Então, a importância de se abordar essa temática pelos tribunais de contas. E aqui eu trouxe alguns resultados, né, no âmbito de Santa Catarina, no âmbito dos municípios. Nós abordamos também a rede estadual, mas esses resultados eles dizem respeito ao conjunto dos municípios que responderam o nosso questionário. Praticamente 87% dos municípios não dispõem de uma política de educação digital, ou seja, uma política formalmente constituída, né? Desses 87% que não dispõem de uma política, praticamente 89% não iniciaram os trabalhos de formulação da política, ainda não constituíram equipes, não constituíram grupos responsáveis por esse trabalho. 40% não destinam recursos orçamentários para essas ações, ou seja, em que pese, como o professor Neri falou, 1/4 do orçamento ser destinado à educação, por determinação constitucional, não existem dotações específicas para essas ações voltadas à educação digital, e 33,7% dos municípios não aderem a ações descentralizadas. O que seriam ações descentralizadas? Ações promovidas por governos superiores, governo federal, governo estadual, programas voltados a essa temática que disponibilizam recursos, né, mediante apresentação de projetos, mediante adesão, e a gente tem quase 34% de municípios que não utilizam, né, esses recursos, esses programas. Quais são os maiores obstáculos, as maiores dificuldades elencadas pelas redes, né? Carência de educadores especializados, com 73%, e a formação continuada de docentes que não considera aspectos de educação digital. Outro ponto importante, existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2022 que estabeleceu a obrigatoriedade da implementação da BNCC Computação, ou seja, é um anexo, um complemento à Base Nacional Curricular Comum que trata sobre a lógica computacional. E dos municípios respondentes, quase 60% ainda não implementaram. Existia um prazo de até, salvo engano, novembro de 2023, que precisa confirmar essa data, mas apenas quase 60% dos municípios não implementaram. E desses, né, praticamente 77 não iniciaram os esforços para a adoção dessas diretrizes, né, que já estão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. E alguns dados interessantes: 50% das redes abordam a educação digital de forma transversal, ou seja, de forma interdisciplinar, dentro dos outros componentes curriculares. Salvo engano, 20% abordam através de um componente curricular exclusivo, ou seja, uma matéria específica para a educação digital. Cerca de 70% das redes não avaliam as competências e habilidades digitais dos seus alunos, ou seja, esse trabalho que Florianópolis recém iniciou de promover avaliações periódicas, incluindo competências e habilidades digitais, não é feito por praticamente 70% das redes municipais do nosso estado. A lei, a Política Nacional estabelece que a educação digital ela tem que ser em todos os níveis de modalidades, como bem colocou o professor Neri. Em Santa Catarina, praticamente 63% dos municípios promovem a educação digital a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. A educação infantil, os primeiros anos,
não é muito abordada pelos nossos municípios, pelas nossas redes. 44% dos municípios não desenvolvem ações voltadas à lógica computacional. Também foi colocado pelo professor Neri como uma ação importante. E, dentre as estratégias utilizadas para desenvolver essa lógica computacional, 40% utiliza robótica, acaba sendo a estratégia atualmente mais utilizada, né, segundo as informações que nos foram prestadas. Um ponto interessante relacionado à ética e cidadania digital, principalmente nesse contexto de fake news, de violação de direitos digitais. 80% das redes informaram estar abordando esse tema nos seus currículos, nas suas aulas. Isso é um ponto importante, interessante, que nos deixa contentes, tranquilos. 31% dos municípios não abordam o uso pedagógico da tecnologia nas ações de formação continuada dos seus professores. Isso corrobora com aquela necessidade de ser uma das dificuldades, de um dos obstáculos elencados, a carência de professores preparados para abordar esse tema. Da mesma forma, praticamente 82% dos municípios não medem o conhecimento dos seus professores nessa temática, ou seja, não existe um diagnóstico sobre o nível de domínio dos professores, e aí não estou falando só de professores que trabalham com educação digital, mas professores, outros componentes curriculares também. Não existe essa noção do quanto os professores conhecem as tecnologias, os conhecimentos relacionados ao tema. 64% não dispõe de professores com formação específica em tecnologia e áreas afins. 34,5% ainda não utilizam tecnologias assistivas, ou seja, para fins de promoção da inclusão digital de pessoas com necessidades especiais de aprendizagem, por exemplo, e 73,64% afirmam não possuir boas práticas de educação digital, ou seja, retratam uma necessidade de o tema ser mais consistentemente trabalhado pelas redes de educação. Agora, dados um pouquinho mais voltados à infraestrutura, a gente procurou abordar a educação digital não apenas sob a ótica da infraestrutura, porque a gente sabe que não basta a aquisição de equipamentos, dispositivos, de internet, tem que haver uma integração com a questão curricular, mas a gente trouxe alguns dados, a maioria aqui extraídos do Censo Escolar de 2023, em que 73% das escolas municipais e 30% das estaduais não possuem laboratório de informática, ou seja, não existe uma universalização de laboratórios de informática para uso nas escolas, e aqui a gente está falando de escolas, não estamos falando de redes, né? Da mesma forma, mais de 50% das escolas municipais não possuem computadores, tanto de mesa quanto computadores portáteis. Mais de 80% das escolas municipais e 72% das escolas estaduais não contam com profissionais de apoio, ou seja, aquele profissional que o professor Neri diz que existe na rede Florianópolis não existe nas demais, em mais de 80% das escolas municipais, para auxiliar o uso da tecnologia. Mais de 90% das escolas, tanto municipais quanto estaduais, não oferecem internet para uso comunitário, ou seja, uma iniciativa importante de inclusão digital que poderia ser adotada se as escolas possuíssem essa infraestrutura. Isso não acontece, né? E mais de 10% das escolas municipais e estaduais ainda não têm acesso à internet para uso pedagógico, ou seja, mesmo em um contexto de globalização, de acesso à informação, ainda existem escolas, né, mais de 10% de escolas que não possuem internet. Então, como falar de educação digital se ainda existem escolas, unidades sem acesso à internet? Então, tentando acelerar um pouquinho aqui a apresentação, foram os principais resultados, foram avaliadas, portanto, dimensões institucionais, ou seja, relacionadas à existência de uma política, à dotação orçamentária, à destinação de recursos, a parcerias interestaduais, intergovernamentais. A gente percebe uma deficiência, tanto na questão curricular, não existir um programa, a educação digital como um programa curricular nas redes, né, para poder os investimentos serem direcionados, de fato,
a aquisição de competências e habilidades por parte dos alunos, né? A questão docente, principalmente formação continuada, a contratação de docentes com especialização na área da educação digital e a questão da infraestrutura tecnológica e conectividade que acaba sendo muito importante para que a educação digital ela seja de fato aplicada, né, implementada pelas redes de educação. Como eu falei para vocês no início da minha fala, foi apenas um levantamento para gerar uma base de conhecimento. Talvez isso no futuro desencadeie futuras fiscalizações, como o professor Neri colocou, ainda existe uma carência de regulamentação, um decreto que detalhe e oriente ainda mais as redes municipais, a rede estadual, não só Santa Catarina, como do Brasil inteiro, a abordar essa questão da educação digital, mas já é um retrato, já é um diagnóstico muito próximo, né, da totalidade dos municípios de como a educação digital vem sendo, as políticas de educação digital vêm sendo implementadas. Eu agradeço a atenção, agradeço mais uma vez o convite do Francisco, o convite do professor Neri, e a gente espera que esse trabalho de inovação, de inclusão digital, ele continue e se fortaleça aí no nosso país.